aí, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um episódio do Garden Podcast. E o nosso objetivo aqui é te incentivar e te mostrar que é possível você construir e cultivar o seu jardim com Jesus. E esse episódio só está sendo possível graças ao Estúdio PTF. Então, se você precisa de um serviço de fotografia, de videomaker e até mesmo alugar algum estúdio, você pode entrar em contato com eles pelo Instagram que está aqui na descrição. E eu já queria começar pedindo para o nosso convidado de hoje se apresentar para a gente. Vamos se apresentar. Tudo bem, gente? Meu nome é Diego Reboredo, né? Porque as pessoas me conhecem por Reboredo. Eu tô aqui em Manaus já há algum tempo. Vim transferido para cá, minha esposa é militar, a Ingrid, tem uma filha chamada Isabela e já tô aqui nessa terra já há alguns anos e amo essa terra aqui. Glória a Deus, Diego. Seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui conosco, né? Eu queria já começar perguntando de você como que foi a sua infância, né? Se você nasceu num lar cristão ou não. Então, eu nasci num lar cristão. Minha mãe, desde pequenininho, sempre me levou para a igreja, ensinou a palavra. Só que, assim, era algo muito vago. Não tinha aquele compromisso certinho. Sim. E tá. E aí, eu acho que aos 15 anos de idade, foi quando eu conheci a Igreja Batista e que eu comecei a ter um compromisso certinho, andar nos caminhos do Senhor. Meu tio Max me apresentou o caminho do Senhor. Então, assim, eu comecei a ter mais compromisso com a obra do Senhor e estou aí até hoje nessa caminhada. Entendi. Então, até mais ou menos ali os seus 15 anos, você, tipo assim, conhecia Deus, mas ele era distante, assim, Deus existe e tal, amém, mas não era um negócio, assim, um relacionamento, né? Não era bem um relacionamento, porque, assim, a gente não tinha um compromisso de relacionamento. Então, sim, assim, a gente ia na igreja, acredito porque quando tu não tem um compromisso, tu vai porque é moda, então já bato o ponto sempre, eu vou lá. Então eu ia mais ou menos assim no oba-oba. Sim. Então aos 15 anos foi quando eu me batizei e aí eu tive esse compromisso com o Senhor de falar, não, vou começar a levar as coisas a sério. Claro que, tipo assim, durante algum tempo depois a gente tem aquelas recaídas e tudo mais, mas Deus foi bom e, assim, eu nunca me afastei de verdade de Deus, entendeu? Tive umas vezes que eu fui lá fora no mundo, mas sempre com o temor do Senhor, sempre com o temor do Espírito Santo de Deus e nunca me separei de verdade de Jesus. Amém. Conta pra gente como que foi, assim, esse processo de conversão, né? Porque não foi, assim, um belo dia acordei, nossa, vamos batizar. Não, alguma coisa, né, aconteceu pra você chegar nessa decisão. Conta pra gente. Foi mais ou menos assim, Eu morava em comunidade, e aí no Rio de Janeiro, né? Você é de lá. Sou do Rio de Janeiro. E aí morava numa comunidade, e assim... Comunidade que você fala é um bairro pobre? É a favela, que o pessoal diz, é a favela, sim. Então... Então essa é a sua origem, né? Uma origem mais humilde. Isso. Entendi. E aí... Eu via que alguns amigos entravam num caminho onde não devia, mundo obscuro. E eu comecei a perder muitos amigos já na infância, muitos amigos se foram. Então, assim, para quem nasce na favela e não tem uma base, muito difícil ele se converter sem uma base. Porque, assim, o que acontece? Para quem vem da favela, sabe como é uma demanda, uma oferta muito grande ali para fazer coisas erradas. E aos 15 anos tu acha que tu já é adulto, tu tá se descobrindo, tu quer fazer tudo. E aí alguns amigos foram para o lado errado, começaram a ir para o lado errado, só que eu nunca quis conhecer esse lado errado. Até que um belo dia eu recebi um convite para participar de um grupo chamado Embaixadores do Rei. Uau! E tive a oportunidade de conhecer um sítio chamado Sítio do Sossega, onde era um acampamento só para jovens dessa idade. E aí ali eu me descobri, cara, porque tem um dia que se chama Quinta-feira da Decisão. E na Quinta-feira da Decisão cantou aquela música Corpo e Família. Nossa. E aí, cara, era aquilo que eu precisava, porque assim, eu tinha tudo para ir pro lado errado. Porém, quando eu descobri
que Deus me amava, quando eu vi que tinha outros jovens que se envolviam com o Espírito Santo de Deus, que buscava e tinha fome e sede pelo Espírito Santo de Deus, eu falei, cara, eu vou começar a viver dessa forma. E daí começou o início do meu relacionamento com Deus ali, entendeu? Uau! E quando você era criança, você teve assim, a presença do seu pai, da sua mãe, uma família estruturada? Porque é muito comum na favela, infelizmente, né? A gente sabe disso, não ter essa estrutura familiar. É por isso, muitas vezes, que os jovens eles vão para outros caminhos, porque eles só querem pertencer a alguma coisa, né? E acaba indo para caminhos errados, né? Você teve isso na sua infância? Então, eu sempre tive uma mãe muito presente e um pai que sempre trabalhou muito. Sim. Porém, na criação, meu pai não era tão presente. Sim. Porém, nunca deixou faltar nada pra gente. Era um pai que chegava financeiramente junto. Sim. Porém, aquela convivência de pai e filho eu não tive muito na minha infância, porque a vida do meu pai foi trabalhar. E assim, meu pai achava que ele dando dinheiro, ele já estava dando tudo. E aí o relacionamento da minha mãe com meu pai não vingou por conta disso, porque ele achava que só o dinheiro bastava. E aí não tinha muito aquela atenção e tá. E aí quando nasceu a minha irmã, segunda irmã, e as coisas ficaram difíceis, filho pequeno, tá? E minha mãe não aguentou mais a onda e se separou do meu pai. Então, de lá pra cá, meu pai só ia lá, levava o dinheiro, via como a gente estava, mas não teve muito aquele convívio de pai e filho, não. Entendi, um relacionamento, né? Quantos anos você tinha quando isso aconteceu? Eu acho que eu tinha... Tá com uns 16 anos. Então já tinha se convertido. Já. Há pouco tempo, né? Mais Pouco ou menos. tempo. Entendi. Então meio que você tinha essa falta da família, né? Tipo, você sentia isso, essa falta? Ou não? Você acha que não? Não, porque assim, eu fui criado junto com os primos. Eu morava... A parte da favela que a gente morava, assim, entre aspas, era a área urbana, era tipo um sítio sim. e tal. Então, tipo assim, era a favela de um lado e do outro lado era a parte de sítio. Pra quem vai ver esse vídeo depois, vai saber mais ou menos. Eu morava lá perto do Bangu 1, Bangu 2, Jericinó, onde que o pessoal fala muito aí na televisão, onde quando a pessoa é preso vai. E aquela área ali é a área de sítio também. Então eu fui criado num sítio junto com meus primos, e aí a ausência do pai eu supria nas brincadeiras com os primos. Eu tive uma infância muito legal de brincar e tal. Então, assim, hoje com as informações que a gente tem, internet, redes sociais, tudo isso, é mais fácil de a gente querer sentir a ausência dos pais. Antes, na minha época, a gente não sentia tanto, porque a gente tirava a ausência dos pais e passava o dia inteiro na rua brincando, fazendo as coisas. Então, assim, a gente só sentia na hora de passear, ir pra parque, aquele negócio, falar, pô, o pai não tá junto, ou numa festa. Mas fora isso, eu não senti tanto por conta do auxílio dos primos, da família que era sempre presente ali. Então, não senti tanto assim. Que bom, né? Graças a Deus. Graças a Acho que isso foi uma das coisas que até te preservou, né? De ir pra caminhos errados, talvez, né? Tá com essas pessoas que são as pessoas certas, assim, né? Assim, é muito difícil. Porque quando tu mora nesses lugares, eu como uma criança ativa, gostava de soltar pipa, jogar bola de gude, essas coisas, então eu rodava tudo. Mesmo depois da minha conversão, eu sempre fui uma criança muito ativa, jogava bola, ia pra lá, pra cá, e aí, conforme tu vai se enfiando em alguns lugares, tu vai conhecendo coisas que talvez não seria bom tu conhecer. Sim. E aí vai vendo o lado obscuro, favela, tu vai vendo tráfico, prostituição, essas coisas. Então tu tem que ter a cabeça muito centrada para não fazer uma besteira, para não se corromper e para não de verdade fazer algo que depois tu se arrependa. Então assim, eu sempre tive comigo e eu precisava ser um exemplo, eu precisava ser alguém, entendeu? Então a minha base era que eu queria ser alguém, eu não queria ser só mais um. Queria ser diferente, né? Queria ser diferente. E aí o ser diferente para mim, eu comecei na vida depois, quando eu me converti, a ter uma liderança
E graças a Deus eles nem sabem tanto. Um deles sabe, mas o outro nem sabe tanto, que eu tive 2 amigos que são meus amigos pessoais. Um deles é até meu padrinho de casamento, que é o Clay e o Carlos Alessandro Lão, que era o líder dessa embaixada, e eles me ajudaram bastante. E todas as vezes que eu estava na rua, que já era tarde, ele fazia esse papel de irmão mais velho. Falava, cara, vai para casa. A rua essa hora não é muito legal, porque eles já tinham uma certa idade. Eram jovens, mas já tinham uma certa idade, sabia como funcionava a rua, então eles sempre davam bons conselhos. E aí, ao longo da vida, eu vim trazendo essa amizade junto comigo, trazia essa amizade, e aí eu sempre tive bons conselhos para não me envolver com as coisas erradas. Uau, que legal, né? Teve uma época da minha vida, né? Quem aqui de Manaus vai entender o que é, né? Eu morei no Morro da Liberdade, e lá era exatamente assim. Aqui a gente não tem o costume muito de chamar de favela, né? Mas era esse contexto, né? Tinha muita droga, muita prostituição, tráfico, tiroteio, essas coisas. Então eu posso dizer que eu cresci nesse meio, né? Até uma parte aqui do bairro que eu moro até hoje também tem isso, né? E nesse caminho é assim. Ou você se torna um deles, ou você foge completamente desse contexto e se torna diferente. E eu também tive, apesar de eu não ter uma família estruturada, né? Eu cresci sem uma família estruturada, eu tive uma base, né? Então meus pais sempre falaram, olha, a gente mora aqui, mas a gente não quer que você siga esse caminho, né? Você vê que seu pai, sua mãe são honestos, pessoas que trabalham, pessoas que buscam algo na vida. E eu vejo isso como uma proteção de Deus. Tipo assim, porque meus pais, eles podem não ter sido casados e tudo mais, né? Eu posso ter crescido nesse contexto, mas eles me deram essa base, né, de honestidade. E eu acredito que é um valor cristão, né? Que eu, sem saber, carreguei, sabe? Então, de trabalhar, de correr atrás do meu e tudo mais, de não seguir esse caminho de facilidade, né? E eu não sei onde você mora e qual é o seu contexto hoje, sabe? Mas você sempre vai poder escolher. Algumas vezes a gente olha assim pra nossa vida e olha assim, talvez pense, eu não tenho escolha. E a gente sempre tem escolha, sabe? Às vezes o que falta, talvez, na sua vida, você que tá assistindo aqui esse podcast, é você pedir pro Senhor te orientar nessa escolha. Você não é obrigado a seguir o que todo mundo segue. Você pode ser diferente, né? Assim como eu decidi ser diferente e o Diego também decidiu ser diferente, né? E eu queria que você contasse pra gente, né, Diego, como que foi esse seu processo de começar a ter uma vida com Deus, sabe? Porque aí você se converteu na embaixada, né? Conta um pouco pra gente o que é a embaixada e depois você fala um pouco desse seu processo de conversão, como que foi, né? Tá. Sim, a embaixada é chamada Embaixadores do Rei. E como que funciona? Desde pequenininho a Igreja Batista faz esse trabalho, que é um trabalho muito legal, muito edificante, principalmente nas comunidades, porque evita de os jovens ficar na rua. Então eles vêm uma bola de futebol, uma rede, monta numa quadra de futebol e chama todo mundo para jogar bola. E aí quando tu vai ver, tu tá lanchando. E aí quando tu vai ver, para o futebol no meio, eles dão uma palavra e naquela palavra é Jesus que é falado e eles te apresentam outras modalidades. Te chama para ir na igreja, diz que tem o ping-pong, tem aquilo, mas com tudo isso eles vão inserindo o contexto do evangelho. Então, assim, para jovens de comunidade, isso é muito bom. E como eu disse que eu fui no Sítio do Sossego, o que é o Sítio do Sossego? Quem estiver vendo vai saber que é batista. É um sítio onde se junta todas as igrejas batistas com todos esses jovens, e a partir do momento que a gente começa aí, o fundamento é Bíblia. Aprende sobre a Bíblia, sobre a palavra. E aí eu lembro que quando eu converti, o meu desafio era decorar os livros da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Então começou Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. E isso é uma das competições que tinha lá. Legal. E aí, se um menino falasse os 66 livros, o que acontecia? Era quem falava com referência. Como assim com referência? Gênesis, 50 capítulos. Êxodo, 40 capítulos. Levítico, 27 capítulos. E aí quem conseguia falar tudo. E aí, cara, era um querendo ganhar do outro. E aí tinha medalha, premiação, tudo isso. Então isso me incentivou e incentiva esses jovens a querer ser o melhor, a querer ser o destaque. E aí, sem você perceber, você está aprendendo a palavra de Deus. Uau. Porque aí tem um estudo chamado Gênesis, que é o estudo sobre Gênesis. E aí, uma das perguntas que até hoje eu lembro, era bem novinho. Na verdade, tinha 15 anos, mas eu me considero novo com a idade que eu tenho hoje. E uma das perguntas era: quantos dias
as águas prevaleceram sobre a face da terra. Aí todo mundo fala, né? 40 dias e 40 noites. Mas na verdade, 40 dias e 40 noites tinha chovido. As águas ficaram 150 dias sobre as faces da terra. Então, assim, são coisas que tu vai aprendendo lendo. Legal. Qual foi o primeiro animal que Noé soltou da arca? E todo mundo fala, a pomba. Não, era o corvo. Então, tudo isso era uma prova escrita que valia a medalha, a premiação, que incentivava os jovens a querer participar, a querer estar ali. Fora as outras competições de futebol, natação, basquete, tudo isso. Então, isso me incentivou a querer estar ali. Isso incentiva os embaixadores hoje que estão lá. E até hoje, assim, eu acompanho a minha embaixada lá no Rio de Janeiro. E eu fiz parte. Então, até hoje tem o Sítio do Sossego. Legal. E algumas crianças que não têm condição. O Carlos Alessandro trabalha até hoje lá, ele manda mensagem, pô, tem esse adolescente aqui que quer ir, esse jovenzinho, mas não tem condição. Tem como ajudar, e aí a gente hoje que trabalha já tem uma condição, a gente sempre tá mandando 1 ou 2 jovens daquele, e é maior orgulho ver o moleque ir e voltar diferente, e tu saber que tá fazendo a diferença de alguma forma, né? Que legal. Então é tipo um movimento de resgate, né? É um movimento Da de... Igreja Batista, né? Achei muito legal, muito legal. Muito legal. E assim, quem tiver aí e quiser conhecer, Embaixadores do Rei é bem legal. Bem legal mesmo. Legal. E aí o seu processo de conversão, né? Como que foi pra você? Porque eu imagino que um dia você estava vivendo sua vida normal, né? Sem ler a Bíblia, você ter ali uma vida com Deus, e isso começou de alguma forma, né? Como que foi pra você? Assim, eu costumo dizer que eu tive 2 processos de conversão. Aos 15 anos eu me batizei, mas igual eu falei no iniciozinho, a gente sempre tende a debandar, sempre tende Ainda mais jovem, né? Eu sou jovem, eu quero conhecer o mundão. E aí chegou um certo tempo da vida, eu acho que com uns 17 anos, eu meio que me desviei de verdade, assim, queria conhecer o mundão. E aí foi numa época que eu comecei a sair escondido da minha mãe, e falava que ia para um lugar e ia para outro, tá? Só que toda vez aquilo ali mexia comigo, porém eu queria conhecer o mundo, eu queria viver. E aí eu comecei a fazer tudo que eu sempre fui preso, não podia fazer, que eu achava que eu tinha perdido tempo por estar dentro da igreja, quando na verdade hoje eu vejo que na verdade tu só ganha tempo quando tu está dentro da igreja, mas quando tu é novo e não tem essa percepção, tu não tem mais ou menos essa ideia. E aí o que aconteceu? Me desviei, fiquei um tempo, e quando estava para completar 18 anos, já estava mais ou menos um ano e pouquinho assim nessa indecisão, fico, não fico, o que eu faço da minha vida. Eu conheci uma outra igreja, que já não era a Igreja Batista, comecei a frequentar, e nessa que eu estava frequentando, eu estava orando. E aí um dia eu fiz um voto com Deus. Eu falei, o Senhor fala comigo ou eu vou viver minha vida. E naquele dia eu tinha feito um voto com Deus, que se ele falasse comigo, eu ia permanecer ali. E Deus falou exatamente aquela questão que eu tinha perguntado a ele. E aí eu me arrependi aos 17 anos novamente. Comecei a chorar. Passei pelo encontro na época com Deus. E num encontro foi um divisor de águas aonde eu falei, cara, já tinha uma certa maturidade. E aí é uma frase que alguém vai achar que é fake, que é comprada, que é só para ficar bonitinho, mas que eu carrego isso comigo algumas vezes quando eu prego na igreja, eu até enfatizo, falo bastante sobre isso. Eu entendi que se Deus tinha dado a vida dele por mim, se Jesus morreu na cruz por mim, o mínimo que eu poderia era entregar minha vida por ele. E aí um dia eu vi um pregador falar, cara, o mínimo que você tem que fazer é viver aquilo que Jesus viveria, porque ele entregou a vida dele por você. E aí virou uma chave na cabeça que eu falei, cara, real, Jesus morreu com 33 anos e tinha toda uma vida pela frente. E o que eu tô fazendo com a minha vida? Então dali pra frente foi uma nova chave na cabeça, e aí só foi crescimento, aprender de Jesus,
e liderar células, e liderar alguns grupos, e fazer parte de alguns grupos, mas sempre querendo fazer o melhor para Deus. Então a minha vida se resume a 2 etapas, como você perguntou. Era sem um norte e depois com um norte. E vou te dizer, o norte é muito melhor porque você tem o início, o meio e ainda não tem um fim porque eu não morri, mas eu estou escrevendo uma história. E a minha história é ser um discípulo de Jesus aqui. Mateus 28, 19 e 20 diz: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações e batizando. Então, assim, o nosso ide hoje é fazer discípulo, é fazer o nome de Deus ser conhecido, é usar esse espaço de podcast para falar de Jesus, falar do amor de Jesus, falar quem ele é, a mostrar aos jovens e a mostrar que nós somos diferentes. As pessoas acham que ser crente é uma coisa chata, mas não é. Ser crente é eu vivo, eu brinco, eu vou a parque, eu vou a shopping, eu vou na praia, eu faço tudo isso e sou feliz. E tenho paz, né? Tenho paz e gosto de fazer isso. Sim. Então, assim, até as pessoas falam, cara, tu brinca todo o tempo. Sim, porque Deus me deu essa condição de ser alegre. Então, assim, eu sou dessa forma porque Cristo me criou assim, né? Sim. Também. Eu não sei se você teve essa sensação, Diego, quando você se converteu, mas eu tive a sensação de que a minha vida começou a ter sentido. Porque até aquele momento, assim, parecia que nada fazia sentido, sabe? Que nenhuma dor que eu tinha vivido, que aquele contexto familiar que eu tinha vivido, aquela família que eu tinha nascido, nada tinha muito sentido, assim, sabe? Parecia que a minha existência não tinha um propósito, eu não tinha um senso de propósito. Eu vivia no automático, eu vivia por viver. E de repente, quando Jesus ele me resgatou, eu comecei a enxergar sentido nas coisas, né? Eu lembro nitidamente, acho que a gente nunca vai esquecer, né? O dia que a gente se converteu de verdade, né? Foi no dia que eu recebi a notícia, né? Que a minha mãe tinha falecido. E aquele foi o sinal que eu tinha pedido de Deus pra me voltar pra presença dele, que eu tava desviada. Na época eu tinha 17 anos. E aí eu lembro do que eu prometi pro Senhor, que foi um voto, né? Na verdade. Eu falei pra ele bem assim, nunca mais, Senhor, eu vou me desviar. Eu volto pro Senhor hoje, agora. E nunca mais. A minha vida vai ser 100% pro Senhor. E parece que naquele dia eu recebi um sentido. Que a minha vida é para viver para Ele. Que fora disso, não tem sentido, não tem propósito, não tem razão. Que quando a gente vem para Ele, parece que a gente entendeu o motivo pelo qual a gente existe. E se você puder, eu queria que você compartilhasse um pouco pra gente essa experiência desse voto, sabe? Porque essa experiência que eu tive de conversão mudou a minha vida, sabe? Nas vezes que eu pensei, assim, me desviar, o Espírito Santo, hoje em dia isso nem passou na minha cabeça, né? Mas às vezes que eu tentei, que eu pensei, assim, o Espírito Santo me lembrou, sabe? Cara, olha só o que eu fiz na sua vida. Lembra daquele dia que a gente conversou, que você me falou isso e tal? Acho que o maior sentido, assim, eu já parei para pensar, que eu tive na vida foi o seguinte, eu lembro que um tempo atrás, estava numa igreja e eu trabalhava já de boas-vindas nessa igreja. E aí eu procurava um sentido, porque eu sempre ouvi falar da experiência do fulano, mas eu não tinha tido as minhas experiências. E eu lembro que na época que eu comecei, até mesmo foi na época que eu estava começando a me relacionar com a Ingrid, que hoje é minha esposa, teve um dia que eu estava na porta da igreja, recepcionando as pessoas, exercendo o ministério, e chegou um rapaz e ele falou, você pode me pagar um lanche? E aí eu falei, pensei, né, cara, não tem grana, mas o cara tá com fome. Mas vamos lá, mano, eu vou te pagar um lanche. E aí paguei um lanche pra ele, na época era um hamburgão, paguei um pra ele, comprei um pra mim, e a gente sentou junto na pracinha e começou a comer, e ele começou a me contar a história de vida dele. E aí a minha história de vida, que foi o que você perguntou, começou a fazer sentido. Eu via que eu tinha alguns problemas, mas não se comparava à pessoa que estava em situação de rua. Resumindo, porque essa história é muito grande, senão vai pegar muito tempo, o que aconteceu? Ele foi me contando a história dele. Ele era um grande empresário, uma multinacional que tinha sido demitido e estava com vergonha da família e saiu de casa sem avisar as filhas. Tinha 2 filhas e a esposa saiu de casa e começou a viver em situação de rua.
E eu convidei a ele para entrar na igreja. Ele falou que não ia entrar por condição, a situação que ele vivia, que ele não estava com uma roupa bem legal, não estava nada. Eu falei, o que te impede de entrar na igreja é uma roupa? Ele, sim, cara, não deveria ser. Mas tudo bem. E na época que eu era mais novo, eu sempre andei de short por baixo da calça. Falta de futebol que eu gostava, eu estava sempre preparado com um short por baixo da calça. Nesse dia eu arranquei a minha calça e dei para ele. Falei, se é uma calça que te impede de ir na igreja, então toma aqui essa calça. E dei a calça para ele. Cara, que isso? É a tua calça. Falei, tu tem tênis? Ele, não. Eu fui, arranquei meu tênis e dei o tênis. E por último, tirei minha blusa e dei para ele. Fiquei só de short na pracinha. Só que eu tinha um amigo que estava na igreja e eu sabia que ele tinha alguma roupa. Botei uma blusa depois dele. E eu falei, cara, hoje é culto jovem. Se tu não quiser ir, tudo bem. Mas agora você tem uma roupa para ir à igreja. E aí, naquele mesmo dia, eu falei para ele, eu posso te dar um conselho? E eu novo, aí ele falou, pode, claro. Se eu sou você, eu vou para sua casa. Eu não sabia nada de família ainda, não era casado, não sabia nada. Peguei para ele e falei, ó, vai para sua casa. E o conselho que eu te dou, pede perdão à sua esposa e às suas filhas. Elas não tiveram nada a ver com o seu fracasso. A sua decepção não pode influenciar no futuro da sua filha, das suas filhas. Poxa, eu não tenho nem dinheiro para ir para casa. Eu falei, ó, dinheiro eu também não tenho mais, porque o dinheiro que eu tinha eu paguei o hambúrguer. Mas eu tinha aqueles cartão de passe de ônibus, e aí eu subi, a gente estava próximo da estação de trem, subi na estação de trem, postei meu Rio Card, e ele foi embora de trem. Passado quase um ano, um dia eu tava na igreja, chegou um rapaz, um amigo meu, e falou, tem um rapaz lá fora te procurando. Eu falei, quem? Ele falou, não sei, tá lá fora te chamando. Aí eu fui lá fora ver, cheguei lá, tinha um cara bem trajado, bem vestido, tudo certinho. E quem era? Era o cara. Uau. Totalmente transformado, modificado. Ele falou, lembra de mim? Eu falei, não lembro. Aí tu não lembra de mim? Eu falei, não lembro não. Quem é o senhor? Outro dia eu tava aqui, você me pagou um hambúrguer, fez pra casa, eu vou te contar, sabe o que eu fiz? Naquele dia eu fui pra casa, pedi perdão à minha esposa, às minhas filhas, e na hora que eu pedi perdão, a minha esposa começou a chorar, porque ela teve uma revelação na igreja que ela tava indo, e o meu esposo ia voltar pra casa, o cara ia voltar. E ele falou que voltou, e pouco tempo depois a esposa recebeu ele junto com as filhas. Ele voltou a trabalhar numa grande empresa e naquele dia que ele foi me procurar para comprar uma calça, um tênis, tudo para mim de novo. E eu falei, cara, eu não preciso. Então, o que eu fiz por você, pega uma pessoa dessa situação de rua e faz a mesma coisa. Aí ele, cara, tu é muito diferenciado. Eu falei, não, mano, a gente precisa transbordar o amor de Cristo. E dali para cá, eu comecei a perceber que mesmo involuntário, eu já estava fazendo o que Cristo queria, para cuidar das pessoas. Então, assim, para mim aquilo ali foi simples. Eu nunca pensei que eu estava fazendo algo, minha nossa, para se aparecer. Nunca fiz para se aparecer. Eu fiz porque eu gostaria que alguém fizesse por mim, eu gostaria. E aí depois tu vê a gratidão, e aí, segundo a tua pergunta, como foi que tu viu que estava mudando? Cara, eu estava mudando a partir daquele momento com as minhas atitudes. Então, até hoje eu falo, você quer ser cristão? Seja com as suas atitudes. Faça as coisas com que as pessoas veem. Não mude o seu jeito. Se o seu jeito é ser mais sério, tudo bem. Se o seu jeito é ser alegre, tudo bem também. Mas o que a gente precisa é resplandecer o amor de Cristo. Resplandecer o amor de Cristo. Eu preciso que você me veja como um homem de Deus. Preciso que as pessoas me vejam como um homem de Deus e não só como uma pessoa brincalhona, tá? Isso aí é um pacote. Sim. Então a nossa vida ela precisa ser de decisões. O que é que eu tô fazendo da vida? Sim. Uau. Esse é o nosso Deus, né, gente? Como a gente às vezes não consegue perceber que uma atitude nossa, talvez, sei lá, pagar um hambúrguer para alguém pode mudar a vida daquela pessoa para sempre, né? Não só um hambúrguer, mas através disso ele conheceu a história do rapaz, do homem, e ele conseguiu ajudar com uma roupa, com um passe para ele ir para casa, e a família do cara foi restituída, a vida financeira foi restituída. Cara, tudo foi restituído. Isso é o Senhor.
a partir de uma atitude do Diego, sabe? Tipo, eu imagino que você nem pensava que fosse acontecer, ele só fez, sabe? E a sua mão pode ser a mão de Cristo onde você estiver. A sua voz pode ser a voz de Cristo onde você estiver. Basta você ter essa percepção, essa sensibilidade, né? O Diego estava ali cumprindo uma escala, né? Se você não sabe, né? Boas-Vindas é um ministério de recepção, digamos assim, da Igreja Bola de Neve, a qual a gente faz parte. E ele estava ali cumprindo a escala dele como mais um dia comum. E, na verdade, ele teve uma experiência extraordinária. E ele só foi perceber que tinha sido uma experiência extraordinária depois, né? Tipo assim, já tinha sido muito bom. Um ano depois já tinha sido muito bom ter vivido aquilo ali e tal, mas depois ele entendeu muito mais o que Deus fez na vida de uma pessoa, né? Então, se o Senhor mover o seu coração em amor por algo, só faça, sabe? Não fique questionando o Espírito Santo, será que isso é de Deus ou não é? Poxa, tirar meu sapato e dar pra alguém não é de Deus, né? Pagar um lanche pra alguém que tá em situação de rua não é de Deus, ajudar alguém, dar meu tempo pra alguém, né? Não é de Deus? Obviamente é, né? Então, só se mova, só deixa o Senhor fluir através de você. Que o resto é ele que vai fazer, com toda certeza. Verdade. Né? E eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente, Diego, como que é, né, a sua vida com Deus, assim, como que você faz pra chama ela não apagar? Porque se a gente é responsável em colocar lenha, né? Se a gente não coloca lenha, tem uma hora que a chama apaga. Como que você faz, né? Porque você já tem quantos anos de evangelho? Nossa, de evangelho. Uns 15 pra cá, bota aí uns 27 anos. Né? Então você já tem bastante tempo na presença do Senhor, né? Como que você faz? Qual que é a sua estratégia, digamos assim, para sua chama não apagar? É igual eu te falei, como dizer também, tem uma frase de um filme muito antigo, do Titanic, né? Leonardo DiCaprio, e ele tem uma frase dele que eu gosto muito, que é faça cada dia valer a pena. Uhum. Então o meu faça cada dia valer a pena é viver cada dia como se não houvesse amanhã. Uhum. Então, assim, a gente, que é a igreja, né, a gente está esperando a volta de Cristo. A gente está esperando o dia que Cristo venha voltar para buscar a igreja. Mas, mano, Cristo pode voltar para mim amanhã, como pode voltar para você, como para cada um que está aqui no estúdio amanhã. A gente não sabe qual é o propósito dele. A gente pode sair ele fora. A gente sempre ora para que Deus guarde as nossas vidas. Mas a gente pode sofrer um acidente e morar com Deus. E aí Jesus voltou para mim naquele dia. Uhum. Não necessariamente eu vou morar com Cristo quando ele voltar para buscar a igreja. Então eu vivo cada dia como se não houvesse o amanhã. E um dia desse eu preguei na igreja, até no culto de casais, e eu estava compartilhando exatamente isso, que hoje a gente tem uma grande dificuldade. O celular é uma benção, as redes sociais é uma benção. Mas hoje o nosso celular é o nosso despertador. A gente já não tem mais aquele despertadorzinho que a gente apertava e parava. O celular desperta, a gente pega o celular e aí a gente desliga. Só que em vez de botar e orar para agradecer a Deus pelos nossos dias, a gente vai orar, vai ver quem mandou mensagem no Facebook, quem mandou mensagem no WhatsApp, no Instagram. E aí Deus vai se perdendo, vai passando. Quando até compartilhei lá, bem rapidinho, e o sentido do parabéns, não sei se você conhece, o sentido do primeiro pedaço de bolo. O primeiro pedaço de bolo é para a pessoa mais importante daquela festa. Então você pega, quando tem uma festa, você vai pegar o seu bolo e você vai dar para o Breno, que talvez seu esposo é a pessoa mais importante daquele local. Então você está dando uma importância para ele. Toda a importância é dele. O sentido do primeiro pedaço é a pessoa mais importante. Quando a gente acorda, o que a gente faz? Vai olhar o WhatsApp, Instagram e Facebook. Um dia do Senhor Jesus. E a gente virar para Deus e falar, Deus, como o Senhor é importante na minha vida. Ah, mas eu tenho todo um tempo. Deus não quer todo o seu tempo. Ele só quer o primeiro horário do dia, que é quando você acorda. Por mais que você dê todo o tempo depois da estante, você pode pegar, faz o teste, dá o primeiro pedaço de bolo para uma pessoa aleatória e depois dá o bolo inteiro para o Breno. O Breno não quer o bolo inteiro. Ele só quer se sentir importante. É daí, menino. Ele só quer se sentir importante. Ele só quer saber que ele é o primeiro. Assim é Deus na nossa vida. Então eu vim trabalhando num relacionamento com Deus de
querer priorizar ele em todas as coisas, querer botar ele à frente em todas as coisas. Então, como eu aqueço o meu relacionamento, é querer fazer o melhor sempre para Deus. É querer entregar o meu melhor para Deus. E quando eu não consigo entregar o meu melhor para Deus, me falta alguma coisa. Algo está vazio e algo está errado. Então, assim, o que eu aconselho vocês a fazer, igual uma empresa, é você saber em que setor você tem que se encaixar. O Evangelho é uma empresa onde você está servindo no reino de Deus. Não adianta tu querer fazer todas as áreas da empresa. Pode até fazer todas as áreas, mas em alguma vai passar de específico. Você tem que ser bom em alguma coisa. Eu escolhi ser bom no reino de Deus. Eu escolhi fazer o melhor para Deus. E o meu melhor é dar o meu tempo para Deus. E uma experiência que eu tenho, que eu vou te contar bem rapidinho, pode ficar à vontade. é assim, quando antes de vir para Manaus, eu estava lá no Rio, a minha esposa estava na escola militar para vir para cá, e aí eu falei para Deus assim, caramba, assim, vai ser uma mudança de vida. A gente ainda não sabia que vinha para Manaus, ela estava estudando, e aí chegou os dias que ela me ligou e falou, ó, a gente tem que escolher para onde vai. A gente tinha a opção de Manaus, Bahia, tá? Brasília e alguns outros lugares. E aí a gente foi orar. Só que antes de orar, para você ver como é que Deus ele é perfeito, alguns domingos antes, era o momento de ofertório da minha igreja, e eu não tinha nada para ofertar. Sabe o que é nada para ofertar? Estava na hora da oferta, eu olhei, cara, não tem dinheiro nenhum, estava liso. E eu lembro que nesse dia eu fiz um ato profético com Deus, eu peguei o meu coração, falei, Deus, eu te entrego o meu futuro. Uau. Não entreguei o coração, entreguei o futuro. Uhum. E eu fui lá na frente com o meu coração e botei dentro do gasofilaço, mas entregando todo o meu futuro. Uhum. E no dia de fazer a escolha para onde a gente ia, cara, se eu fosse sensato e escolher, Manaus é o lugar mais distante do Rio de Janeiro. A gente escolheria um lugar mais próximo para ficar perto da família. Só que orando, eu senti muito forte de Deus, assim como minha esposa também sentiu e depois testificou, que a gente viria para Manaus. E aí eu falei, escolhe Manaus. Ela falou, cara, eu tinha pensado nisso. E aí testificou e a gente está aqui. Então, o que eu tenho de conclusão com isso? É que quando você entrega o seu futuro a Deus, esquece, teu futuro é de Deus. Então, se ele te traz para Manaus, para Brasília, para o Rio de Janeiro, São Paulo, para onde ele for te mandar, ele está no controle. Então, todas as coisas da nossa vida precisam estar no controle. Sim, glória a Deus, é verdade, né? A própria palavra de Deus fala, né, que ele tem planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança, né? Então, se a gente pode ter uma certeza é que Deus sempre tem o melhor pra gente, né? A vontade dele é boa, agradável e perfeita. Eu acredito que a gente nunca, jamais vai se arrepender de entregar a nossa vida, o nosso futuro, o nosso coração, os nossos relacionamentos, enfim, tudo que a gente tem para o Senhor. Porque ele é sempre bom, né? A Bíblia fala que ele é sempre bom. Ele é um Deus bom. E como um Deus bom, como um bom pai, ele cuida de todas as áreas da nossa vida. Mas para isso a gente precisa deixar, né? Que foi o que você fez. Você foi lá, fez esse ato profético de entregar. Às vezes o que falta para você provar a bondade do Senhor na sua vida é você entregar. Pare de ser rebelde, ficar segurando as coisas, entrega, deixa o Senhor conduzir, deixa o Senhor te mostrar o que ele tem para você, para sua casa, para sua família, para o seu futuro, porque é sempre o melhor. Talvez não seja do jeito que você está esperando, provavelmente o Diego não esperava, assim, que do nada Deus ia falar, vai para Manaus com a sua família. Tipo assim, não era uma coisa que ele estava planejando, mas eu acredito que ele não se arrependeu dessa decisão, né, Diego? Não mesmo. E assim, eu costumo dizer que ninguém entende quando a gente fala, cara, a gente vai para o Rio visitar a família ainda. Meus pais são de lá, os pais da Ringa. E quando a gente fala que a gente já está aqui há 11 anos em Manaus, ninguém entende. Cara, vocês vão voltar quando? E eu costumo falar, cara, por mim eu não volto mais. Eu sempre brinco, mas a minha vida é de Deus, pertence a Deus. Como eu entreguei o futuro a Deus, então o futuro pertence a Ele. Mas a minha vontade era ficar. E aí o pessoal até brinca, vocês querem ficar mesmo? E eu costumo dizer uma coisa, o pessoal fica rindo. Cara, eu amo Manaus. Eu aprendi a amar essa cidade, assim, como a minha casa, literalmente.
E a minha mãe fica até um pouco brava, que ela fala, mas eu tô aqui, tá tudo aqui, você nasceu no Rio de Janeiro, que coisa ingrata. Eu falei, sim, mas assim, Deus me levou para lá, o meu ministério é aqui. Talvez as minhas maiores experiências, talvez não, as minhas maiores experiências com Deus está aqui nessa terra. Eu vejo o que Deus tem feito aqui nessa terra. Eu vejo, tipo assim, como Deus cuidou de todas as coisas, até mesmo mandando a vida do pastor Ulisses para cá, da pastora Renata, para cuidar da gente num tempo onde a gente estava ainda sem pais espirituais. Deus cuidou, mandou um pai espiritual para a gente. Eu vejo o crescimento que a nossa igreja tem, então eu fico pensando, Deus, toda a nossa vida está articulada aqui. Eu vejo as amizades da minha filha são nessa terra. E assim, eu até falei, eu amo o Rio de Janeiro, eu amo os meus pais, eu sinto essa falta, mas é um ciclo que ainda não se fechou. É um ciclo que Deus ainda conta com a gente aqui. Então, enquanto Ele contar com a gente aqui, a gente vai ficando. Se um dia Deus chegar e falar, ó, é tempo de você ir cuidar do papai e da mamãe lá no Rio de Janeiro, que vai chegar o tempo deles de ficar velhinho, aí, amém, a gente ora, conversa e vai para o Rio de Janeiro feliz também. Então, assim, tudo na vida é um ciclo. Você tem que se encaixar e se adaptar nesse ciclo. E o que eu falo, não adianta eu ficar reclamando, murmurando, igual a pessoa fala, ah, mas Manaus é quem? Ah, mas Manaus é isso. Mas, cara, é você se adaptar ao ambiente que você tá. E aí eu costumo dizer, quem faz o ambiente somos nós. Então, se eu for um cara reclamão, vai ser um ambiente reclamão. Mas se eu sou um cara alegre e feliz, vai ser um ambiente alegre e feliz. Amém. E é legal você falar sobre isso, porque eu acredito que o segredo do sucesso espiritual, digamos assim, é essa obediência. Sabe? A linguagem do amor de Deus é obediência, né? E você falando isso é transmitir isso. Eu sou obediente ao Senhor. Se Ele falar fica, eu fico. Se Ele falar vai, eu vou. Se Ele falar espere, eu espero. Porque não existe coisa melhor que agrada mais o coração de Deus do que a nossa obediência, né? Ele prefere a obediência do que sacrifício, sabe? Quem ama Ele, obedece os seus mandamentos, sabe? Então responda ao Senhor, ao amor do Senhor com obediência. E a obediência não significa que vai ser fácil, não significa que não vai ter sacrifícios, que não vai ter renúncias, pelo contrário, né? Vai ser um pouco difícil, vai ser sacrificial, vai ser uma renúncia, mas é sempre recompensante, né? Deus nunca pede nada da gente sem nos dar algo muito melhor em troca, porque Ele é um bom pai, como a gente já falou aqui, né? Ele sempre faz coisas melhores do que a gente pode pedir ou imaginar. E você já comentou aqui com a gente algumas experiências que você teve, né, Diego, com Deus. Mas teve alguma experiência, assim, que foi a maior, assim, a mais marcante que você teve? Pode até ser uma experiência, assim, mais sobrenatural, que você teve com o Senhor? Tem. Sempre tem aquela que te marca, aquela que chama a atenção. Mas, assim, a maior experiência que eu tive, primeiro de pessoal, foi o nascimento da minha filha, que foi um presente de Deus naquele momento. Você sempre quis ser pai? Sempre quis ser pai. E assim, a minha filha hoje é o norte, assim, a coisa mais preciosa. E eu até falo isso para os pais. Eu falo, ó, aproveita esse momento, porque ser pai é um presente de Deus. Costumo dizer para algumas pessoas, não é que você não conhece, mas assim, só começa a ver o tamanho do amor de Deus a partir do momento que tu é pai. Ah, então eu não conheço. Não, você conhece, mas você vai ter a dimensão correta do tamanho do amor de Deus a partir do momento que você for pai. Por quê? Nasce aquele serzinho pequenininho e aí tu tá disposto a dar a vida, a fazer o que for e tu perdoa o que for, mas não mexe com seus filhos. E aí eu entendo o amor de Deus. Não mexe com meus filhos, porque são meus. Então Deus, ele vira um leão quando alguém mexe com você. Por quê? Porque são filhos, nós somos filhos. Assim, uma experiência que me marcou muito, esse sobrenatural. Tem várias, mas assim, ou em orar para uma pessoa, essa pessoa ser liberta, ela já fazia muito tempo, e essa foi uma libertação, tipo assim, muito difícil. A gente estava orando por essa pessoa. A gente estava, na verdade, num lazer, na casa de um amigo.
E na casa desse amigo, tava rolando uma reunião, a gente tinha ido para uma resenha para dormir na casa dele. Por volta de quase 2 da manhã, o vizinho bate na porta, sabendo que esse amigo era crente, e foi chamar a gente para fazer uma oração pela filha dele, uma menina de 17 anos, que tinha manifestado. E a gente foi ali fazer essa oração. E a gente ora, e ora, e ora. E a menina não ficava liberta. E aí a gente começou a ver, tem algum problema? E eu lembro que nesse dia eu fui para a cozinha para orar sozinho. Quando eu cheguei na cozinha, eu falei para Deus, Deus, me mostra o que está acontecendo. Porque não adianta a gente ficar orando, orando, orando e a menina não ser liberta. Quando eu fui para a cozinha e fiz essa oração, na hora a visão espiritual se abriu. Não sei se pode dizer, mas assim, o mundo espiritual se abriu. Sim. Eu vi alguns demônios naquele momento. E aí eu fiz uma pergunta o porquê que ela estava daquele jeito. E na hora, aquela voz falou, ó, a mãe dela ofereceu ela. A mãe dela apresentou ela. E eu não vou sair porque ela me pertence. Uau. E aí eu fui, falei pro meu líder, ó, para tudo. Chamamos a mãe dela na cozinha e falamos, a senhora fez isso, isso, isso. E a mãe dela começou a chorar. Você apresentou a sua filha em tal lugar, de tal forma, e você consagrou ela ao que você não deveria consagrar, ao demônio, ao diabo, no caso. E aí ela foi feliz. Por conta disso, os demônios têm poder sobre a vida dela. Então você precisa liberar o perdão. E o perdão que a senhora liberar na vida dela, pedir perdão para ela, vai fazer ela ser liberta. Aí na hora aquela mãe chegou, estou a mão nela e falou, filha, me perdoa pelo que eu fiz com você na sua infância. Quero te pedir perdão. E agora, em nome de Jesus, da mesma forma que eu te apresentei naquele dia, eu te apresento a Deus. E aí ela voltou. Uau! Que poderoso, né? E aí quando ela voltou, a gente pôde orar por ela, consagrar a casa, consagrar o ambiente. Mas o que me chama a atenção é que a gente já estava praticamente com roupa de dormir. E a gente vê o quanto Deus é bom e quanto ele se manifesta. Então, assim, para mim isso foi uma coisa muito sobrenatural. Em ver que Deus falou comigo naquele dia dessa forma. Em ver que eu fui para a cozinha, pedi uma resposta e ele respondeu. Então, assim, quando Deus faz uma coisa dessa com você, você se sente tão importante. Fala, uau, cara, Deus fala comigo. E realmente, quando testifica as coisas que aconteceu, aí tu se sente mais importante ainda. E é coisas que hoje eu prego célula, que eu falo pra galera, gente, a gente não... Eu sei que Abraão, Isaac, Noé, esses caras foram fera. E a gente fala, pô, não tem como me comparar com esses caras. Mas a nossa geração, ela precisa querer sempre algo a mais. Eu preciso marcar minha geração de alguma maneira. Se Abraão foi top, se João, os discípulos foram top, eu preciso viver nesse nível. É fácil? Não. O evangelho é renúncia todo dia. Mas o evangelho é fazer a vontade de Deus. É querer ser parecido. E a única coisa, presta atenção, a única coisa que a gente vai deixar aqui nessa terra é um legado. As pessoas vão te olhar e querer saber o que você fez, de que forma que você fez e quem foi você. Então, depois que você partir dessa terra, daqui a 10 anos, como as pessoas vão lembrar de você? O que as pessoas vão falar de você? Hoje a gente fala de Mateus, de Marcos, de João, porque eles deixaram bons exemplos. O legado deles foi um bom legado. Qual vai ser o seu legado? Como as pessoas do Bola de Neve, que a sua igreja vai lembrar de você? Poxa, ela tinha paixão por louvar.
o amor de Deus transplandecia na vida dela. Ela era uma pessoa tão carinhosa, ela tratava as pessoas tão bem. Então esse é o seu legado. Então deixe um bom legado aqui nessa terra. Amém, glória a Deus. E é legal você compartilhar essa experiência com a gente, Diego, porque a gente enxerga o quanto uma vida é importante para o Senhor. Uma família é importante para o Senhor. E não existe vale mais profundo, assim, lugar mais do fundo do poço, do fundo do buraco do poço, que Deus ele não possa ir e resgatar alguém, sabe? Deus usou a vida do Diego e das pessoas que estavam com ele para resgatar uma pessoa que também, através de toda essa situação, foi resgatada uma família, gente. Olha o quanto Deus ama, olha o quanto Deus se importa, né? Olha o quanto Deus deixa as 99 por causa de uma, sabe? Eu não sei se você faz parte dessa uma, que talvez esteja distante do Senhor. Eu não sei em qual vale você pode estar, qual fundo do poço você possa se sentir, mas não existe um buraco tão profundo e tão intenso que o Senhor não possa te retirar, que Ele não possa te resgatar. Sabe, se você está ouvindo esse podcast, se você está sendo alcançado por isso, se você se encontra nesse vale, clame por Ele. Porque Ele é o Deus que salva, Ele é o Deus que deixa as 99 por um tempo para pegar essa ovelha que se perdeu. Ele é aquele que abraça o filho pródigo quando o filho pródigo volta para casa, sabe? Ele é aquele que corre atrás da dracma perdida dentro de casa. Esse é o nosso Pai. Ele nos ama tão intensamente que Ele não quer que a gente viva um relacionamento distante dele. Ele não quer que a gente viva uma vida no pecado, porque o salário do pecado é a morte. Né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida e a salvação através da graça por meio da fé. Que você possa ter isso no seu coração e na sua mente. E antes da gente encerrar, Diego, eu queria pedir para você deixar pra gente assim, qual que é o maior conselho que você pode dar para uma pessoa continuar cultivando uma vida com Deus por 20, 30, 40, 50 anos. Ou até o último dia, né? O maior conselho talvez seria viver simples como Jesus, né? Tem uma música que diz: quero ser igual a ti, amar quem tu ama, quero andar onde tu está, ter um coração igual ao teu. Como assim, o maior conselho, não adianta você querer aparecer ser uma pessoa dentro da igreja e fora você precisa ser você. Você precisa carregar a essência de Deus. Você precisa ter literalmente o que eu falei aqui hoje, que é o que eu acredito, é ter um coração igual a de Jesus. É buscar ter um coração igual. A base de tudo que eu costumo dizer é amar. É dedicar tempo e é priorizar. E eu tô falando isso por experiência própria, porque assim, eu amo a minha filha, igual eu sempre disse, mas eu dei um conselho para minha filha. Faz um corte depois desse conselho aí que eu dei para ela. Tô brincando. Mas o conselho que eu dei para ela, eu falei: filha, o papai te ama, a mamãe te ama, você é um presente de Deus em nossas vidas. Mas eu amo muito mais a Deus do que a você. Ela é uma criança de 8 anos. E para algo pode parecer, que dúvida. E eu falei: filha, eu quero que você ame o papai e ame a mamãe. Mas nunca ame o papai e a mamãe acima de Deus. Ame sempre Deus e Jesus acima da gente. Se um dia alguém perguntar para você quem é a pessoa que você mais ama, é Jesus. Ele é a nossa base. Ele é a pessoa que a gente precisa amar incondicionalmente acima de todas as coisas. Então, eu costumo dizer: Deus, família, trabalho, e aí uma sequência. Então, Deus em primeiro lugar, depois a família, trabalho, todas essas coisas. Entendeu? Se a gente priorizar o Senhor, né, a gente consegue manter essa chama acesa, né? E eu acredito que a maior forma de manter essa chama acesa, assim, na minha percepção, né, dessa jornada que eu tenho aí com o Senhor ao longo desses 12 anos, é mantendo um relacionamento de intimidade com Ele, né? Buscando a presença dele no tempo que você tem, do jeito que você pode, não desistindo da sua vida com Deus por causa das pessoas, por causa dos problemas, por causa das lutas, porque isso sempre vai ter.
sendo você dentro ou fora da igreja. A diferença é que quando a gente está com Jesus, a gente tem uma vitória pra gente garantida. A gente tem o Senhor dos Exércitos à frente das nossas batalhas, né? Essa é a grande diferença. A gente tem paz, tá tudo um caos, caindo aos pedaços, tudo dando errado, um monte de problema, mas a gente tem paz. Porque nele a gente tem essa paz, não é sozinho, mas é com ele, né? Então que você possa cultivar uma vida de intimidade com Deus todos os dias. Glória a Deus pela sua vida, Diego. Obrigado. Muito obrigada. E que esse podcast possa te incentivar a cultivar a tua vida com Jesus. Não esquece de compartilhar esse episódio com alguém. Se o Senhor te tocou, se esse episódio te abençoou, se inscrever no nosso canal e seguir a gente nas nossas redes sociais. Deus te abençoe.